Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje nós daremos início ao estudo dos animais. Então começaremos a estudar o reino Animalia, né? São bastante filos, né? Então por isso hoje a gente vai ver aí o basicão, né, das características gerais dos animais. Então de início todo animal é eucariótico, né? Ou seja, possui uma célula bem organizada, com organelas membranosas, núcleo com carioteca, né? Multicelulares, então todos eles são constituídos por várias células, milhares de células. Nós, por exemplo, temos aí em torno de 65 trilhões de células do nosso corpo. Todos os animais também são heterotróficos, ou seja, se alimentam de substâncias orgânicas que estão aí no ambiente. Eles não produzem seu próprio alimento, né? Se alimentam daquilo que é produzido por outros organismos, ou então se alimentam de outros organismos. Essas três características elas também são presentes aí, por exemplo, nos fungos, né? No entanto, aqui nós temos algumas diferenças que acabam surgindo. Por exemplo, a presença de tecidos verdadeiros, tecidos bem definidos, com exceção ao filo das esponjas, né? Todo animal vai ter a presença então de tecidos bem definidos, tecidos verdadeiros, vários tipos de tecidos inclusive, né? Por exemplo, o tecido muscular e o tecido nervoso, que é uma característica marcante dos animais, né? Esses tecidos que em conjunto promovem a nossa capacidade de movimentação, então nós conseguimos nos movimentar rapidamente e com precisão. Então, a maior parte dos filos animais possui então esses dois tecidos aqui e consegue então fazer esses movimentos, coisa que organismos dos outros reinos não conseguem fazer, ou pelo menos não conseguem fazer com essa velocidade, com essa precisão e com a ação de tecidos. E aí nós temos aqui os principais filos que nós estudaremos. Eu vou excluir aqui um pouquinho. Então assim, ó, aqui nós temos 9 filos, né? Não são somente esses 9, nós temos muito mais filos do que isso, em torno de uns 35 filos de animais, né? Mas nós estudaremos esses 9 aí no decorrer das próximas aulas. Então temos aqui os poríferos, cnidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Tá, vocês já devem conhecer, né? A gente já trabalhou sobre a filogenia, né? Então nós temos aqui um cladograma, uma árvore filogenética, né? Uma árvore evolutiva, como vocês quiserem chamar isso, né? Onde nós temos aqui um ancestral, né? Um ancestral protista, que deu origem a todos esses filos desses animais. Então isso aqui você consegue perceber então a evolução, aqueles que são mais antigos, aqueles que são mais recentes, né? E o grau de parentesco aí entre eles, qual é mais aparentado a qual, né? Então, quem se originou a partir de que ramo e assim por diante. Então, agora percebam, né? Não sei se vocês vão conseguir ler aí, né? Mas se conseguirem, inclusive, tirem um print, porque esse cladograma vocês vão usar bastante, né? Que nós temos aqui alguns conceitos nesse cladograma que vocês de repente ainda não conhecem. Então, isso é o que a gente vai ver hoje. Por exemplo, aqui ó, os cnidários, né? Diblástico, simetria radial. Tá? O que, que é isso? O que, que é um diblástico com simetria radial? Aqui nos poríferos, ó, ausência de tecidos verdadeiros, então parazoa. E aqui, presença de tecidos verdadeiros, eumetazoa. Então todos esses aqui, ó, de cnidários para frente, tem tecidos verdadeiros, poríferos que não. Então eu percebo que tem outras coisas aqui, ó, por exemplo, acelomado, pseudocelomado, celomado, esquizocelomado, protostômios, deuterostômios. Então esses termos aqui que a gente vai entender um pouquinho hoje, ok? Tá, então vamos lá. Então, primeiramente, o que seria a simetria que está ali naquele cladograma? Então, a simetria é isso aqui, gente. É você, por exemplo, aqui, uma simetria bilateral. Isso quer dizer que se você cortar um organismo no meio, na linha central, né, as duas partes resultantes elas serão simétricas, elas serão semelhantes entre si. Entenderam? Por exemplo, nós cortar aí no meio, os dois lados eles vão ser bem parecidos um com o outro. Aqui, ó, um organismo que ele é arredondado, então você vai ter geralmente, né, dependendo do caso, uma simetria radial, então simetria radiada. Então a partir do ponto central que você cortar ele em raios, né, então a partir do centro,
você vai ver que as partes aqui resultantes elas vão ser simétricas, elas vão ser parecidas. E quando você não tiver, então, essa possibilidade de você ter uma simetria bilateral radiada, então você vai ser um organismo assimétrico, vai ter um organismo assimétrico, como é o caso aqui dessas esponjas. Então, você pode cortar daqui ou dali ou de lá, você dificilmente vai conseguir uma simetria aí. Então, as partes resultantes desse corte, né, não serão similares, né? Aí, para falar de celoma, para falar de tecidos embrionários, né, nós vamos ter que entender um pouquinho, lembrar, né, um pouco da questão aí da fecundação e do desenvolvimento embrionário, pelo menos o básico, pelo menos as primeiras fases, né? Então, assim, os animais, em geral, eles possuem reprodução sexuada envolvendo a fusão de gametas, então espermatozoide e óvulo. Você já sabe que espermatozoides e óvulos são haploides, ou seja, possuem um único lote cromossômico. Isso aqui seria um exemplo do nosso caso, onde essas células haploides possuem 23 cromossomos cada. A partir aí da fecundação, que é a união desse espermatozoide com esse óvulo, você vai ter uma célula que a gente vai chamar de zigoto. E ele vai ser diploide e vai ter os 46 cromossomos, ou seja, 23 do espermatozoide e 23 do óvulo. Esse zigoto é a primeira célula do animal. Então, o animal que vai surgir a partir da reprodução sexuada, ele vai surgir a partir de uma única célula. É o nosso caso. Tá? Então, todos nós já fomos uma única célula. Como que essa única célula se tornou 65 trilhões de células aí distribuídas pelo teu corpo, organizadas em tecidos com diversas funções específicas, te mantendo vivo? Uma única célula virou você. De que forma isso? Através de mitoses, então divisão celular. Essa célula foi se dividindo e dando origem a mais e mais células e se organizando em tecidos e te desenvolvendo como um organismo adulto que você é, tá? Ou então juvenil. Aí vocês sabem, né, lá nas nossas gônadas, lá nos nossos órgãos genitais, aí nós temos então a produção de células sexuais, produção de espermatozoides e produção de óvulos, através aí de uma divisão celular que a gente chama de meiose, que novamente produz células haploides. Então, o nosso corpo é constituído de células diploides. Nossos gametas são haploides. Você junta duas células haploides e você tem novamente uma célula diploide. Tá. O que a gente precisa ver agora é aí as primeiras fases desse zigoto aí para embrião, para vocês entenderem aqueles conceitos que estão colocados lá naquele escladograma. Então aqui, ó, gente, a partir aí do zigoto, né, que seria aqui o ovo fertilizado, nós temos as divisões celulares, nós temos aí as clivagens, né? Então você vai ter então uma célula que se divide em duas, cada uma dessas duas se divide em duas também, que você vai ter 4, cada uma dessas 4 vai se dividir em duas, vai ter 8, e assim vai até que você tem a chamada mórula, que seria então um conjunto de células, um bloquinho maciço de células, né, que já existia em outros organismos, né? Por exemplo, nas plantas lá você tem então um embrião maciço, né? Mas aí a próxima fase desse desenvolvimento, né, que é a blástula, né? Essa mórula aqui, que ela é uma bola maciça, ela se torna uma bola oca. Né? Não necessariamente oca, mas oca porque você não vai ter então esse preenchimento de células, né? Então aqui, é claro, está um corte, né, para vocês poderem ver o que tem dentro, para ver que tem esse oco, né? Então isso aqui, gente, essa blástula, esse ponto do desenvolvimento aqui, daqui para frente, que é a novidade evolutiva que é presente em todos os animais. Tá, então, todos os animais, né, para você chamar de animal, né, ele vai ter que ter a presença então da blástula no seu desenvolvimento embrionário. Aí, a partir desse momento aqui, você tem ó, essa invaginação, essa dobra aqui nesse tecido, né, nessas células, aqui nesse conjunto de células, que vai cada vez aumentando mais. Então, ó, ela se dobra sobre si mesma, então forma uma cavidade aqui dentro, né, forma um buraco aqui dentro, uma cavidade. Você vai ter então um poro, uma abertura. Lembrem que essa imagem aqui foi cortada. Imagine isso aqui como se fosse uma bolinha fechada, né? Então você empurrou então esse tecido aqui para dentro e ele se dobrou, né, formando então uma cavidade lá dentro. Gente, essa cavidade primitiva embrionária é a cavidade que vai dar origem, então, ao nosso sistema digestório. A gente chama essa cavidade aqui de arquêntero.
e esse poro, essa abertura aqui de blastóporo, tá? E isso é importante porque dependendo se esse blastóporo vai originar a boca ou vai originar o ânus do animal, você vai classificar ele de uma forma ou de outra, ok? E aqui você já tem aí o surgimento dos folhetos germinativos. Então essa camada mais externa de células, ela vai dar origem aí ao que a gente chama de ectoderme, tá? Então ectoderme, ecto seria fora, derme é relacionado à pele, então, né, o tecido de fora. E essa cavidade aqui de dentro, essas células aqui darão origem àquilo que a gente chama de endoderme, ok? Tá, e aí é o que eu estou me referindo, aquilo que a gente chama de folhetos embrionários, ou então folhetos germinativos. Vocês verão que existem animais que são constituídos somente por dois, então dois folhetos germinativos, e por isso chamaremos de diblásticos, de dois, ok? E aqueles que são formados por três, triblástico. Então, como eu falei para vocês, né, o tecido ali de fora, a gente vai chamar então de ecto, e o de dentro, endo. Nos triblásticos vai ter um intermediário, então meso, então ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Então essa que é a diferença entre animais diblásticos e animais triblásticos. Então nessa fase aqui, você tem a formação do ecto e do endo. Todos os animais vão passar por isso. Os animais que são triblásticos, então terão a formação aí, então, do terceiro folheto germinativo, da mesoderme, a partir desse ponto, tá? Só para vocês entenderem, isso são tecidos primordiais, tecidos embrionários, tecidos que darão origem a outros tecidos. Então você tem lá aquela bolinha de célula que não tem um formato específico ainda de um organismo, né? É simplesmente um formato esférico, mas aqueles tecidos ali que darão origem aos outros tecidos. Então, por exemplo, aqui ó, a ectoderme, que seria a parte mais externa, ela vai dar origem à epiderme, que é a camada, né, superior aí da tua pele, os anexos epidérmicos, aí, por exemplo, as glândulas, o sistema nervoso, então vejam bem, o próprio sistema nervoso, o central, o periférico, se origina a partir da ectoderme. E as cavidades, então você tem a cavidade, por exemplo, cavidade nasal, cavidade auditiva, aí, também origem aí a partir da ectoderme. Aí a mesoderme, que é esse folheto intermediário, né, vai dar origem então à derme, que é a camada aí mais inferior da pele, os ossos, os músculos, sistema circulatório e sistema reprodutor, tá? Isso aqui basicamente isso, né? Vocês vão ver mais além que esses tecidos eles ainda interagem um pouco mais. E a endoderme, né, que é aquela camadinha de célula que está lá no arquêntero, lá naquela dobra que ocorreu primeiro, que tem o blastóporo, então que dá o que eu falei para vocês que é o sistema digestório primitivo, a origem do sistema digestório, então vai dar origem então ao sistema digestório, obviamente, e ao sistema respiratório também, tá? Então pense que a partir dessas células que você tem todos esses outros tecidos do teu corpo, então você tem então uma origem já pré-definida de acordo com o tecido que você tem ali, se é ecto, endo ou então meso, ok? Beleza. Agora, com relação a celoma, vocês viram lá naquele cladograma que tínhamos lá algumas definições de acelomado, pseudocelomado e celomado. O que seria isso? Então, celoma seriam cavidades corporais. Então, imagina aí, por exemplo, dentro de você, você não é maciço, né? Se, por exemplo, ele vai fazer sei lá, uma cirurgia, vai fazer a cirurgia do coração. Então você vai fazer lá, vai cortar os tecidos aqui, né, a pele, você vai cortar o osso, né, vai abrir, né, o pulmão vai estar ali, vai ter uma camadinha de tecido em volta, o coração vai estar ali, vai ter uma camadinha de tecido em volta. Então cada órgão ele vai estar no seu lugar e você vai ter então um revestimento de um tecido conjuntivo e tudo isso vai estar numa cavidade, num espaço ali dentro de você. Claro, esse espaço é preenchido pelos órgãos, tá? Esse espaço que eu estou me referindo, onde esses órgãos têm uma certa mobilidadezinha ali, né? Por exemplo, o coração está batendo, então você tem então, um certo espaço ali que ele consegue então, empurrar para cá, empurrar para lá, deslizar entre um órgão e outro, até por causa desse tecido conjuntivo. Esse espaço, essa cavidade onde esses órgãos estão alocados, é o que a gente chama de celoma, tá? Nem todos os animais têm celoma, e nem todos os animais têm um celoma revestido aí, né, dos dois lados, né, totalmente revestido. Então aqui, ó, por exemplo, aqui é uma planária, né?
ela é acelomado. Lembra que o A representa negação, então não tem celoma. Então você tem aqui, ó, um tecido, melhor, tubo digestório dela aqui, aí você tem o endoderme, você tem o ectoderme, você tem o mesoderme, ó, tudo um coladinho no outro, né? Você não tem nenhuma cavidade, ele é maciço. Agora pega aqui um pseudocelomado, pega uma lombriga aqui. Você tem ali o ectoderme, mesoderme e a endoderme. E aí você tem um espacinho, tá? Esse espacinho, isso quer dizer que você tem então o celoma. Só que como ele não é revestido do mesoderme nos dois lados, né? Você não tem um revestimento tanto para o lado do ectoderme quanto do endoderme, você vai chamar então de pseudocelomado. Pseudo quer dizer falso, tá? Mas como ele tem cavidade, ele é classificado também como celomado. Mas por essa questão de não ter o duplo revestimento de mesoderme, ele é chamado de pseudocelomado. E já que ó, um anelídeo, uma minhoca, né, aí nosso caso também, né, nós temos aqui ó, ectoderme, né, então imagina ali ó, a pele, né, dela, né, os tecidos externos, o tubo digestório, então o endoderme, e aí a mesoderme aqui ó, revestindo de todos os lados. Então a cavidade do celoma ficou então uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. Então isso seria um celomado, tá? Então, por exemplo, os órgãos internos dessa minhoca aqui ficam aqui, ó, nesse espaço aqui dentro da mesoderme, por exemplo, ok? Tá. Aí a diferenciação, né, dos termos aí protostômios e deuterostômios. O que quer dizer isso? Ó, isso aqui é aquele embriãozinho se desenvolvendo ainda lá. Aquele lá do primeiro slide lá, do desenvolvimento embrionário que passei para vocês. Este aqui. Né? Imagina que é a mesma situação. Ó. Você tem lá uma célula que foi dividindo, né, e chegou nesse ponto. Então, chegando nesse ponto, falei para vocês que nós tínhamos o arquêntero e o blastóporo, né, o porozinho ali de abertura para essa cavidade. Tá? A partir do desenvolvimento, pensa, se isso aqui vai ser o tubo digestório, o tubo tem um início e tem um fim, certo? Então nós temos aí a boca, esôfago, estômago, intestinos, aí chega lá no ânus, então você tem duas aberturas. No entanto, aqui, ó, você está vendo? Só tem uma. Então, se você tem uma aqui, a outra vai ter que sair em algum lugar, tá? E a questão que fica é, essa abertura, esse blastóporo, ele vai originar, né, que está aqui no caso, ele vai originar a boca ou vai originar o ânus primeiro? Então, você tem animais que originam, então, primeiramente a boca, e esses a gente vai chamar de protostômios, aí que você tem dos cnidários até os artrópodes. Então, o blastóporo origina a boca, tanto que tem alguns animais que têm sistema digestório incompleto, ou seja, não tem um ânus, não tem uma saída, então só tem uma boca, então as coisas entram aqui e tem que sair por aqui também. E temos os deuterostômios, que esse blastóporo vai originar o ânus, e depois lá vai se desenvolver então a boca em outro lugar, certo? E terminar um sistema digestório. E esses animais, os deuterostômios, são os equinodermos e os cordados, no nosso caso. Então, no nosso caso, quem que se originou antes foi o nosso ânus e depois a nossa boca. Nós somos deuterostômios, ok? Tá. E aí nós temos novamente aí o nosso cladogramazinho, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, conseguem ler aí, mas de repente podem voltar lá naquele outro. Mas então vamos analisar ele aqui do começo ao fim, né? Então, ó, isso aqui é um passado muito remoto, né? Ancestrais protistas. Então, possivelmente todos os animais se originaram a partir do mesmo grupo de protozoários, talvez protozoários que viviam em colônias. Então já tinha uma certa organização aí colonial. A partir do momento que esses organismos começaram a desenvolver a multicelularidade, ou seja, começaram a ficar totalmente dependente um dos outros, a ponto de se reproduzirem juntos, viverem sempre juntos, né, como uma questão de organismos multicelular, nós tivemos então os primeiros animais. Os animais mais primitivos, como vocês conseguem perceber por esse cladograma, né, de acordo com aquilo que a gente sabe até agora, né, são as esponjas. Por quê? Porque o ramo delas, embora elas estejam até aqui, o ramo delas é o mais inferior, então elas surgiram primeiro. Então, a partir aqui ó, dos multicelulares, o primeiro ramo que surgiu, as esponjas, os poríferos. Né? Então você ainda não tem tecidos, né? A gente chama então esse grupo aí de parazoa.
Aí, a partir do momento que você teve a presença, então, o desenvolvimento de tecidos verdadeiros, nós tivemos, então, o desenvolvimento de todos esses outros grupos. Temos aqui os eumetazoa. E aí, o grupo que surgiu foi, então, dos cnidários, as água-vivas, as hidras, os pólipos. E eles são diblásticos com simetria radial. Agora, você já sabe o que quer dizer isso. Diblástico porque eles se originam a partir de somente dois folhetos germinativos, tá? Dois folhetos embrionários, somente ectoderme e endoderme, ok? E possui uma simetria radial, que é aquela que falei para vocês, que então se você pegar e cortar eles a partir de um ponto central para as extremidades aí em determinado ângulo, né, que seja então radial, né, como os raios de uma bicicleta, por exemplo, você vai ter então partes resultantes disso que vão ser simétricas. Aí, subindo aqui na nossa evolução, né, porque isso aqui representa a evolução dos animais, né, o surgimento, né, as novidades evolutivas, nós temos aqui, ó, surgimento então, de animais triblásticos com simetria bilateral. Triblásticos porque nós então temos o surgimento então da mesoderme. Então agora esses animais, todos esses daqui até lá, têm então ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Ecto fora, endo dentro, meso intermediário. E simetria bilateral, então você pode cortar e você vai ter então uma divisão que vai ser igual dos dois lados. Então você vai ter um organismo simétrico, uma simetria bilateral. Com exceção lá dos equinodermos, que vocês vão ver que ela tem uma simetria pentarradial. Mas enfim, aí nós temos então o próximo grupo que surgiu, né, a partir dessa simetria bilateral e dos triblásticos, é então dos plateumintos. Plateumintos aí que temos a planária, temos aí a tênia, que causa solitária, que vocês provavelmente já ouviram falar, que são os vermezinhos achatados e acelomados, ou seja, são maciços, não possuem as cavidades corporais. Aí então, né, no caminhar da evolução, surgiu a cavidade corporal. E isso é aquilo que a gente chama de celoma. E aí nós temos os dermatoides, que são aí as lombrigas, né? São cilíndricos, com as extremidades afiladas e pseudocelomados. Seguindo na nossa evolução, nós temos aí a cavidades corporais totalmente revestida por mesoderme, ou seja, os celomados verdadeiros. E aí nós temos uma subdivisão. Nós temos os esquizocelomados e nós temos os enterocelomados, que entero, gente, sempre que vocês ouvirem falar a palavra entero na biologia, isso se refere aí principalmente ao intestino, né? O sistema digestório, mas mais relacionado ao intestino. Então, os enterocelomados, que é o caso aqui dos equinodermes e dos cordados, são aqueles que, olha só, você tem aqui ó, a ectoderme e a endoderme. E aí uma dobrinha aqui, ó, né, uma invaginação aqui deu origem, né, uma evaginação, deu origem então a mesoderme. No final das contas vai ter lá os três tecidos, ó, ecto, meso e endo, e a cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Então vai ser um celomado. Já olha só aqui no caso dos esquizocelomados, que é aí os moluscos, anelídeos e artrópodes. Onde você tem aqui, ó, percebo que o celoma ele surge a partir aqui do espaço. Ó, tá vendo? Da própria mesoderme. Então você teve o surgimento da mesoderme já com o espaço ali, ele só foi crescendo, tá? Então o celoma ele já surgiu junto com a mesoderme. Aqui, no caso dos enterocelomados, o celoma surge a partir da própria cavidade do arquêntero, tá? Por isso é entero, tá? Então esses dois termos aqui são referentes aí ao surgimento do celoma, tá? E aí percebam que ó, os animais que estão aqui são os protostômios e os que estão aqui os deuterostômios. Então os protostômios são aqueles onde você tem o blastóporo, e o blastóporo nos protostômios vai originar a boca. Tá? Então esses animais vão ter então a boca surgindo primeiro e depois o ânus. Né? E nesses aqui, né, que são os deuterostômios, então o blastóporo vai originar primeiramente o ânus. Então o blastóporo vai originar o ânus e aí depois, durante o desenvolvimento, você vai ter o surgimento da boca. Tá? Então aí nós encerramos aí a nossa análise de cicladograma, né, ou melhor, o entendimento, né, do que esse cladograma nos traz. Então sempre que você tiver um nó num cladograma, seria então uma diferenciação, né, uma cladogênese,
no caso, mas você vai voltando, vai voltando, vai voltando, você percebe que todos eles tinham um ancestral em comum, tá? E como que a gente pode afirmar que tem um ancestral em comum? Pela presença de blastópora em todos eles, por exemplo. Então, nós temos várias características que você consegue comparar e perceber que são homólogas. Então, você consegue perceber que tem a mesma origem, né, em diferentes animais. Tá? Isso reflete, então, a ancestralidade comum, a evolução. E aí, só para vocês verem, então, alguns representantes desses filos. Então, aqui em cima, nós temos aqui as esponjas, né, representantes aí dos poríferos. Então, temos uma água-viva, representante dos cnidários. Isso aqui que parece uma lesminha, né, seria uma planária, um plateuminto, né, um vermezinho achatado. Esse aqui seria um nematóide, uma lombriga, aí uma ascaris, né, que dá lombriga aí bastante nas crianças que não tornam lombrigueiro. Aí nós temos aqui um anelídeo, que seria uma minhoca nesse caso aqui, corpo segmentado em anéis. Aqui embaixo um molusco, né, um caramujo, um artrópode, né, aranha, então você tem um corpo segmentado e apêndices articulados, um exoesqueleto quitinoso, uma estrela do mar aqui representando os equinodermos, né, simetria pentarradial, pés ambulacrais, características que ainda a gente vai ver, tá? E aqui, né, o ser humano, nós, aí representando os cordados. Então, dentro dos cordados, a gente vai ver que nós temos aí os peixes, peixes ósseos, peixes cartilaginosos, temos os anfíbios, temos os répteis, temos as aves e nós. Então, animais que têm a presença de 4 características principais, que seria a notocorda, fendas branquiais, ou então fendas faringianas, cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal. Todos esses grupos aqui, gente, são então os grupos que veremos nas próximas aulas. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um deles aí no decorrer das próximas aulas. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que fiquem bem. E qualquer dúvida, então, entre em contato comigo. Até mais, gente.